I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Estou certo que estava com o tom indicado para começar o Império das Aspas. Deu-se o caso de ter sido importunado pelo vizinho de cima, não Deus, pois esse aí faz o que quiser. No entanto, mais terra a terra, perdoe-me a brincadeira, o vizinho de cima deu início a uma aula de sapateado. Essa é a minha interpretação. Sou partidário daquela ideia de Humberto Eco, a obra é aberta, eu interpreto como quero. No entanto, resultou de uma espécie de cólera e eu tornei-me o primeiro verso de Pechisbeck da Ilíada. E para dar vazão a essa ira, tive que proporcionar-vos este magro prefácio, com vista a dar vazão a este queixume. Agora, posto por extenso, sou mais humano. Demasiadamente humano. Isto se tivesse bigode e fosse alemão. Como é que vocês estão? Vamos dar início a mais um Império das Aspas. Eu chamo-me Roberto Gamito, um ser roliço, despojado de encanto, a não ser que me dê ganas de enverdar pela via escandalosa do pseudónimo. Com vista a aproximar-me gulosamente, digo, academicamente, da fêmea tresmalhada que, entescambando em bom descambar, nos enrolemos na cama para falar de mitos gregos enquanto estamos nus e, na pausa, fazer o amor, porque Deus é amor e os deuses gregos não são exceção. E eu conheço-vos, ou melhor, eu estou com o olho bem aberto, apesar de miúpe. Há várias mulheres que, no Tinder, ao terceiro dia, após um inventário digno de fiscal, o homem perde a posse de contabilista e diz, dá para pôr. Minha querida, dá para pôr, a mulher passa-se da cabeça e diz coisas como pouco poéticas. Há que dizer, eu pensava que tu eras diferente e no fim de contas és o mesmo palhaço que os outros. Ora, pão e circo. O circo tem de começar, pois o palhaço tem de comer. Uma coisa é certa, o homem tinha de verbalizar de uma vez por todas o que está cá dentro. Ai, os homens são muito fechados. Deixa o homem verbalizar o tesão da forma que sabe. Aqueles que leram Camões diluam de uma forma. Aqueles que foram afastados da escola e enverdaram para academias mais económicas, mais de gestor, aí terão pila e peito agrilhoadas por uma gravata, resultando numa prosa murcha que, em mostrando o talão ou estando rodeado de bugigangas, pode atrair a mulher, pois a mulher não é diferente de um pássaro exótico. Há um pássaro qualquer, uma pega, não é a pega rabuda, pois essa embeiça-se por objetos brilhantes e nesse aspecto não sou tão diferente assim de uma pega rabuda. Vejo um vidro e não, estou nos antípodas de uma pega rabuda. Eu vejo um espelho, um fragmento de espelho. O que é que acontece numa pega rabuda? O que é que acontece? A pega rabuda leva o espelho, pois aquilo é um tesouro para ela. Eu ajo de forma diferente. Eu viro a cara. E por isso fui expulso do comitê das pegas rabudas. Esta é uma das histórias que me encanitava há muito tempo. No fim de contas, sou um palimpsesto de traumas. Este é um dos mais densos e finalmente veio à tona. Há muito estava recalcado. Mas é para falar de vocês. Esse homem caiu na armadilha de achar que tinha uma confiança em crescendo com essa mulher, diz, eu preciso de pinar o quanto antes. E ela, não, mais 44 semanas. Tudo tem o seu tempo. O amor tem o seu tempo. As favas têm o seu tempo. As garantias antigamente tinham o seu tempo, agora podemos pagar o prolongamento e depois, caso necessitemos, percebemos que aquilo não serve nada na mesma. O que interessa é preciso ter tempo. Sem tempo tudo acontecia ao mesmo tempo.
Epá, 2 vezes a palavra tempo numa frase tão curta, diz o homem. Absorve o que eu estou a dizer, tem mais empatia pelas redundâncias, se faz favor. Isto acontecia tudo ao mesmo tempo. Pensa um pouco. E ele, olha, não me importava nada. No dia em que te conhecia, fazias-me um broche e a toco e acabávamos. Não me parece mal. A partir do momento que aconteceu o Big Bang, estas coisas deixaram de acontecer. E talvez seja por isso que Deus, na sua cabecinha iluminada, fez questão... Bom, isto sem tempo, as coisas complicam-se. Não havia distância temporal entre começar e acabar. Pensem bem, antes do Big Bang, Deus tinha ejaculação precoce. Caso o diabo existisse, também ele tinha todos os átomos, se tivessem uma mini pilinha, todos os átomos do universo concentrados naquele Big Crunch tinham ejaculação precoce. Estiquei demasiado o raciocínio, mas eu quero ir para aí. Atacando a mulher humoristicamente. Ela está no direito de fazer ghosting, porque o dia das bruxas é quando a fêmea quiser. No entanto, e isto é que me magoa, depois migram de alma, coração e intelecto para o Substack para ver contos erótico-badalhocos. E isto magoou-me a um ponto de me obrigar a fazer este episódio. É erótico-badalhoco na medida em que é um eufemismo. O badalhoco surge para aí ao 3º parágrafo. E eu não sou contra o badalhoco. Eu, aliás, tirem-me o erótico. No mundo em que estamos, em que não há tempo para nada, vocês, num reel, há mais que 5 segundos, ele é o quê? Epá, dê-me um resumo. De hoje em diante, com esta mentalidade de criador de conteúdo, eu quero ver a ejaculação num filme pornográfico logo nos primeiros 3 segundos. Não, eu não sei. O quê? Estão a foder? O que é que será? Qual será o desfecho? Não quero ser surpreendido. Mostrem-me tudo. Pessoal, aproveito para fazer um à parte dentro de um à parte após uma ejaculação. Há pessoal que em séries, fora do contexto que me entristece pornográfico, passam logo para o fim do episódio ou do fim da série para perceberem o fim. Não é vezes 2 ou lá o que é. Vão saltando, ou calhas, e chamam isso de ver séries. Há quem veja em segundo ecrã, isso não é ver, mas não é para aí, pois isso já foi trabalhado no Actian, podcast de um rapaz chamado Roberto Gamito. Merece ser ouvido esse episódio, não por ele, mas pelo que disse. E antes que o mundo acabe, se ficamos mais pobres se não ouvirmos? Não. Há muitos lugares comuns nesta literatura rasa de badalhoquice. É aparentemente sofisticada. Mas o que há é sempre uma espera. Nos dias de hoje vai ser encurtada e daí que muita gente já tem pensado, e filósofos, um filósofo, o que é que estás a pensar? A minha área de estudo é perceber as dimensões do conceito erótico e pornográfico. Amigo, tu passas o dia todo a bater punhetas no teu gabinete. Isto nem é das coisas que eu mais gosto. Eu, se pudesse, tinha estudado Kant. O meu orientador aconselhou-me. Porquê? Estava com as calças em baixo. O que é que tu estavas a fazer nessa altura? Estava a masturbar-me. Pois, nós somos o que fazemos repetidas vezes. Já disse o outro. O quê? Ator porno? Não, pá. Aristóteles. Ator porno? Não sei. Eu não julgo os gregos. Voltando. Há de chegar a um ponto em que não há parágrafos de permeio que nos dão um crescendo. Eles trocaram olhares. Epá, deixem estar os olhares onde estão. A temperatura do quarto subiu. Não, pá. Todos os sítios, mesmo um estaleiro em Castro Verde, tem ar-condicionado. Em princípio está climatizado. Não é por 2 pessoas estranhas que cruzam olhares. É cada vez mais inverosímil. Eu, às vezes, faço um caminho a pé de les a les num centro comercial e não cruzo olhares com ninguém porque está toda a gente a mergulhar no quadradinho do smartphone, naquela piscina de pixels. Esta cena é cada vez mais inverosímil, a não ser que arranjemos forma de comunicar. Mandemos uma mensagem, olha para a frente que eu estou com pau. Olha para a frente que eu quero seduzir-te. Em princípio não, até porque este fraseado diminui a verga e desumidifica a papoila. Este é um reparo. O outro reparo é para que demorar tanto num contexto em que tudo tem de ser apresentado em médias res? Não há tempo. Uma série qualquer demora-se mais 3 ou 4 minutos a mostrar uma paisagem. Esta merda é muito chata. É o que eu digo. Eu já tinha adormecido. No outro dia disseram-me, vê este quadro.
Eu olhei para o quadro, 5 segundos depois estava a dormir. Uma paisagem, então, mas isto não muda. Eu fui lá ao quadro e disseram-me, um guarda, você vai tirar tinta verde, não vou fazer scroll. Então não pode. Que isto vai ficar eternamente assim? O tempo vai comer-lhe as cores e se eu fosse um ser eterno, via aquela foto como um vídeo em câmara lenta. Ui, o homem desdobrou-se. Mas voltando para o conto erótico, as mulheres fogem destas interações vivas com o homem que era Deus real e passam de supetão sem conceber a contradição graúda que reside nesta mudança. Há muitas mulheres, aí vem o verbo problemático, a consumir contos eróticos, eu sei. E há uns que se fazem mais sofisticados. Isto já vem do tempo de Apolo, quando mudou a ilha de Pito. Isto merece um Aristófanes, podcast também da minha autoria, mudou Pito para Delfos. O que é que podemos dizer acertadamente e grosseiramente, simultaneamente, 3 advérbios de modo? Caraças, parece um gestor ou um político que não sabe o que há de dizer. Uma coisa é certa, Apolo não gosta de Pito. Repito, Apolo não gosta de Pito. Repito, o repito aqui foi desnecessário apenas porque gosto de repetir Pito e porque Pito e repito rimam. Ora, a Terra mudou de Pito para Delfos. Ai, o oráculo Delfos, vou a Delfos, conhece-te a ti mesmo, nada em demasia. Isto é tudo muito bonito. Agora, se tivesse mantido o nome Pito, vou a Pito fazer o quê? Conhecer-me a mim mesmo. Vais às putas! Tu vais às putas! Nada em demasia, nada em demasia. É até estourar, é até cheirar a borracha queimada. Que vais fazer tuning? Sim, nessas curvas. Pronto. Ou então Apolo é maricas. Apolo é gay? Fica a pergunta. O que é certo é que ele derrotou a serpente. Se ele gostasse da serpente Piton, que foi enviada por Hera, porque ai, aquele Zeus, filho da puta, já fodeu a gaja. Vou mandar aqui um bicho. Um bicho que era guardiã da pedra. Não vou por aí. Isso será tratado em Aristófanes. Isto para dizer que Apolo mudou Pito para Delfos, esta mudança de Pito é muito provinciano, mudamos para Delfos. Epá, continua a haver a Chavascal, a Sibila. É Chavascal, a sacerdotisa, dança-se meio nua em transe, eu vou-te dizer o teu futuro, mas que é de forma ambígua. E um gajo tem de abanar a Sibila. Não é o romance da Agostina, é Sibila, fala-me corretamente, não seja economista, dá-me um gráfico. Porque raio é que no 3º ou 4º parágrafo há sempre uma menção aos lábios encharcados. Lábios separados. Não são 2 irmãs separadas pelo tempo. São 2 lábios separados pelos dedos que gotejam em virtude da umidade crescente na cona da gaja. Daqui para a frente não é de Pito para Delfos. Eu vou fazer de Delfos para Pito. Ai, Apolo vai-se enfurecer, vai-te mandar uma flecha. Apolo, não te metas com gás. Ai, eu sou o deus das flechas, tenho a minha irmã da caça a Artemisa, também sou deus da razão. Eu sou da turma de Dionísio. Não te metas comigo. E, aliás, tenho o teu irmão também comigo, Hermes, que assim que nasce, envolvido 5 minutos, diz, pai, já estou farto de estar na caverna. O gajo alcançou a alegoria de Platão, esquivando-se da caverna para roubar as vacas a Apolo. Isto tudo casa na mesma ideia. Voltando ao principal, há muita mulher a consumir contos eróticos. E são contos muito maus. Podiam ser gerados por um chat GPT afinado para a marotice. O homem que muitas vezes tenta, mas vem de dentro. E depois cavaca aqueles falares que nós ouvimos por aí de influências e de pessoas ditas normais, alegadamente verticais. Eu gosto do lado genuíno, eu gosto da autêntica, eu gosto do orgânico. E agora com a inteligência artificial, mesmo o erro vai ser valorizado. Um gajo escreve como se fosse um gato a saltar em cima das teclas, porque o tesão faz-nos perder escolaridade. No início do engate tenho um curso universitário, envolvidos 5 minutos com o decote certo, eu sou analfabeto. Eu já ponho a picha em cima do teclado e é tipo a rolar como se estivesse a espalhar a massa da pizza. Tem de ser entendível. Pessoas que escrevem mal, não me dá tesão. Amiga,
Oh amiga, há pessoal a rumar da Europa para o Egito para perceber desenhos e merdas e outros lá para trás a escrita cuneiforme. Largas à imaginação. Eu estou farto de ver isto. Cai no engodo, eu vejo esses comentários. Ai, gostei muito. E vocês, as mulheres, que muitas vezes, e bem, perdoem-me, caí nesta ratoeira de dizer uma coisa e não deixarem aberto. Interpreta como tu quiseres, positivo ou negativamente. É como se, ai caraças, vou dar margem para ele interpretar erroneamente. Ai, não, e bem. Qualquer coisa termina sempre com e bem. O ditador fez isto e isto, e bem, não sou ninguém para comentar, criticar, mas vê bem. Aquilo que eu tive a fazer, que é uma crítica, no final da frase vou dizer que não é uma crítica. E logo, se eu digo que não é, não é. E é isto que importa, porque nós também só temos memória de últimos segundos. Tudo o que ficou para trás fica esquecido. O que interessa é o que ele disse nos últimos segundos. Esfaqueou a alguém, deu chapadões no outro, mas ele disse que não fez nada disso. Então não fez. Apesar de estúpido, apesar de estapafúrdio, isso vai eliminar muitos dos problemas da justiça. Se o gajo disse que não fez aquilo que acabou de dizer que fez, está feito. Antes de dizer que não fez, disse que fez. Isto também vai na cabeça de cada um. Vocês focam-se só no negativo. Agora também vamos classificar as coisas. É branding ambíguo. Ambíguo, Delfos Pito, umbigo helénico, só foi para mim, não foi para mais ninguém, ou para pessoas que tenham estudos superiores. Estudos helénicos, estudas grego, não, estudo as helenas. Calma, isto foi completamente para alcançar o tom que quero neste segmento final. Mulheres que se encharcam com prosa alheia, muitas vezes aparentemente uma mulher, quando de facto é um homem que veste não a pele de cordeiro, mas a pele da fêmea. E assim arranjou uma forma de medricas, de acagaçado, de receber validação da fêmea porque pensa que está num local seguro. E isto é que me entristece. Eu peço da fêmea uma prosa mais enxuta, uma prosa que vem da alma ou da cona, uma prosa sem arrebicos do branding. Não quero cá influencers, não quero cá gajos de Cascais. Quero que a prosa venha toda sem mácula, sem os rodeios próprios de alguém. Não quero paleio de marketeer quando estamos a falar de sexo. É isto. O homem, o que é que faz para se enturmar nas redes sociais, apesar de não conseguir? Vê uma gaja mamalhuda nas redes sociais, antes do advento da inteligência artificial, pois até o homem, rebarbadão, 24 horas por dia, vejam bem o que é que a inteligência artificial está a fazer ao macho. Mas isto é a inteligência artificial. São mamas, tu és um conhece-tetas. Houve homens que desde o início das redes sociais javardavam todos os comentários, desde a idade legal até à idade ali do rege-vés de vive ou morto. Era tudo. Varriam tudo ao mesmo comentário. Eram botes de carne e osso com vista a que um comentário daqueles estrancasse uma relação fogosa. Ela viu o meu comentário, logo é evidente que vamos foder. É como a ciência. Ele não desistiu à primeira, nem à segunda, nem à centésima, mas já à milésima percebeu isto não vai resultar. E o que é que sucedeu? Para meu desgosto. Começou a mudar o comentário para algo supostamente mais sofisticado. E isso é que me magoa. Uma mulher descascada a mostrar ali umas tetas, de fazer colorar certos globos com umas tetas filantrópicas, isto é, dá para toda a gente, e um rabo... Um gajo nem tem adjetivos, mesmo se correr a obra toda de Camões. E às vezes, para um certo despiste, pode ser um registro irónico que desagrada David Foster Wallace, porque ele disse a ironia é só o primeiro passo do apocalipse. E sempre que eu vejo isto, esta contradição tetas e cu à mostra, com uma legenda discordante, às vezes poética, às vezes um certo poético. Não, Camões não morreu em vão. Tetas ou poesia, não me mesclem, não me intelectualizem a peida, meus amigos. Mamas sem mais, sem adjetivos, não me eufemizem as mamas. E diante disto, a esparrela está lançada, a foto do costume cada vez mais gulosa, a legenda completamente ao calhas, e nesse ponto é de louvar, a mamalhuda faz um gesto do champiano, põe o poema onde ele nunca teve, na cona... Estou a brincar, eu agora estou completamente roda no ar. E o homem, diante disto tudo, e o homem que leu Dan Brown,
Sherlock Holmes passa a vida a gastar as pupilas em policiais. És o sol da minha vida. E aqui vemos como o programa escolar não está adaptado. Dá uns tempos esta parte, dá uns dias esta parte que passámos do antropocentrismo para o heliocentrismo. É o sol que está no centro, é que é a estrela. Tu não olhas para a gaja e dizes que é uma estrela, então pá, como é que fizeste os testinhos de estudo do meio? Eras o burro do estudo do meio. Vias o sol? Não, isto não é uma gaja, não sei responder. Identifique, é o mamilo de uma gaja. Pronto, corte. A não ser que fosse um professor rebarbadão e aí dava, dou aqui uns pontinhos por criatividade. E isto é bonito. Eu comecei a ver homens cuja vontade era dizer aquilo que sempre diziam de papava toda. Eu percebo, vivemos num mundo algorítmico em que, já vamos por aí, é que depois isto azeda. E agora percebo, a manosfera está aí. Já vamos ser sacaninhas. Este homem está desejando dizer aquilo que sempre disse. Mas, diante daquela situação, obrigado por alegrares o meu dia. Se eu for cínico, coisa que eu pratico com assiduidade, o que ele está a dizer, com as calças em baixo, esta já está. Porque é isto que acontece nos contos eróticos feitos para mulheres. E isto é que me entristece. É como se vivêssemos dois mundos paralelos. Na realidade, não podemos dar aso ao desejo, quer entrar no outro até perder o nome, quer ganhar Alzheimer no teu corpo. Até me esqueço, entre com um nome e sai anónimo, entrega-me à polícia que eu já me esqueci de tudo. Era um aso a matemática, ejaculo nem a tabuada safe. É isto, é um gajo espatifar-se todo no sexo. Quando o gajo vem à tona, já não sei de nada, eu que sabia serzir citações e histórias, era uma cherazada todo o vapor, fico preso, não era uma vez, eu sou disléxico, eu era grandiloquente, acabei de foder, sou disléxico. Porque só me interessa, um gajo fica encambiado, um gajo diante de um corpo que pede desejo. O desejo é sempre turbilhonante porque nos vemos nos olhos do outro e vice-versa. É sempre uma coisa em crescente. Alimentamos-nos do desejo do outro e vice-versa até perdermos o nome, como se fôssemos dois veados surreais em que os olhos fossem simultaneamente faróis e nos encandeássemos e ficássemos na estrada atropela, mas somos apenas dois veados de luxo. Regressando. A catadupa de lugares comuns na prosa murcha de contos eróticos entristece-me, pois não estamos num Sade ou numa Anti-Justine, que é esporradela linha sim, linha não, um palavreado que na boca de um Salvador Martinha ou de uma língua acagaçada diríamos, é deselegante, vai com tudo, é uma língua furibunda, vem à tona todos os monstros. De repente o inferno vem à tona da língua e somos nós o cornaca desse elefante. Agora ficou sério. E os homens estão condenados a esse lugar comum que está desfasado daquilo que eles queriam dizer. Mas é a sociedade que temos. O algoritmo faz com que eles, como veem mamas, gostam de mamas e às tantas o mundo desses homens é cu e mamas. Um dia vê uma notícia qualquer do mundo, não sei, deve ser inteligência artificial. Se o mundo destes homens é mau, não me parece. Cus e mamas está reduzido ao essencial e, nesse particular, se é reduzido ao essencial, aproxima-se perigosamente e delirantemente da poesia. Essa é uma das definições de poesia. É roçar o essencial. Estamos a fazer um piquenique nos bastidores da assíntota da perfeição. Trocámos as voltas ao infinito. Isso magoa-me. Engolimos demasiados sapos e quando começamos a regurgitar essa saparia, não há contos de fadas, não há nenhuma linha sobre a qual passe um desejo funâmbulo rumo à boca da amada. Contentamos-nos com entoar o nosso nome como se fosse uma marca. Não queremos a metamorfose, ignoramos a potência do verbo de Camões, o amador transforma-se na coisa amada. Somos um Apolo escaqueirado pelo branding. No entanto, exatamente iguais. Como Apolo, mudamos Pito para Delfos. E eu estou farto de ver lábios úmidos, encharcados e a panca das mulheres encostarem-se à parede. Ele encostou-me à parede. O sonho úmido das mulheres é serem osgas. E é isso que a osga pensa quando olha para uma mulher.
principalmente no Algarve, que é onde elas abundam. Infelizmente, as osgas. Olha para a mulher, tu gostarias de estar aqui, não é, minha porca? E estamos falados. Foi um desbobinar da língua neste particular. Acho que há aqui mais coisas e havemos de lá chegar. Este foi o ponto, este foi o Império das Aspas, um assunto que me tem atiçado a curiosidade, procura por este tipo de texto que é erótico até o 3º parágrafo e depois é destrancado e vai para a badalhoquice, sendo que nem no quesito erótico, nem no quesito badalhoco vai até ao fim da linha, vai até ao fim da noite. Cai-se num rol de lugares comuns, é aquilo que eu culpo nas mulheres, elas de alguma forma simulam o comentário dos homens. Enquanto o homem nas redes sociais diz obrigado por melhorares o meu dia a uma mamalhuda, se está a mentir não está, mas não chegou à forma poética, aquilo que não pode ser dito de outra forma. É apenas um lugar comum, xoxa, insípido. E não é pela via da insipidez que nós chegamos ao outro, digo eu, numa casa de putas. E a mulher faz exatamente a mesma coisa quando comenta este texto. Ai, gostei muito. Epá, vocês, diante de um texto alegadamente rijo no que toca ao erotismo, há conas úmidas, há mulheres jogadas contra a parede, a simular o seu lado osga, a finfam-lhe forte e feio, palmadas em qualquer sítio, e isto é tudo muito bonito, e depois comentam de uma forma ultra genérica, supondo que é isto que vocês querem. Esta forma repetida milhões de vezes em que o autor passa por mulher, sentem-se seguras, o que também desmonta, o sexo é o lugar da selvageria. Não há cá seguranças, nós temos que ganhar fôlego e intenção e temos que abraçar a possibilidade de nos perdermos. E quando pensarmos que estamos perdidos, avançar ainda mais. Um sítio onde já não há possibilidade de regressar. E aí é que o sexo ganha ares de coisa bonita. Mas esquecendo isso, diante disso tudo que vocês alegadamente gostam, respondem com um clichê, prova que ainda não saborearam fundo o suficiente. É o conto erótico, é esta representação do sexo transformada em produto saloio. No sentido não do saloio antigo, mas do saloio elitista. Vamos transformar numa foda burguesa. Não mostres logo a piscar-te lá. Não há virtuosismo. Não há possibilidade de transgressão, como se o marketeer estivesse a escrever um conto erótico para a Control. Falta-lhe unhas, faltam gemidos que de repente mostrem uma secção do palimpsesto de traumas à tona e vocês, o quê? Que voz é esta que brotou dentro de mim? E este foi mais um Império das Aspas. Sigam-me nas redes sociais, Roberto Gamito. Tenho outros formatos, se assim o desejarem. Estou por aí. Até ao próximo Império das Aspas. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen.